Olá todo mundo, eu me chamo Bruna Meu nome é Henrico. e a gente queria começar aqui já agradecendo o convite maravilhoso da Ana Maria Bruna Riscaroli para a sexta edição do evento da Expo Atelier do Espaço Tessitura do Ser e abrir a porta pra gente falar de um assunto tão importante como é sustentabilidade e pandemia, inclusive nesses tempos que a gente está vivendo agora, né, Henrico? Isso, exatamente. É com muito prazer que eu gostaria de apresentar a minha amiga, minha irmã Bruna. A Bruna ela é graduada em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi onde a gente se conheceu, na UFRJ. E ela também possui o título de mestre em gestão ambiental pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Atualmente ela continua com seus estudos também em gestão ambiental, só que agora ela se mudou um pouquinho, né? De novo, para variar, e ela está na Universidade de Vitória, no Canadá. Então, com o objetivo de mostrar que é possível, sim, vivermos em um mundo mais leve e sustentável, ela foi a idealizadora do projeto Bruna by Nature, no qual fornece dicas e cria conteúdos relacionados à preservação e à consciência ambiental. Oh, é verdade, mas Henrico, sério, não tem como existir Bruna by Nature sem você. Assim, você é o Bruno, entendeu? E aí agora apresentar um pouquinho o Henrico. Ele é graduado em administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi onde a gente se conheceu. E atualmente o Henrico, ele é tipo um super-homem. Ele é graduando em medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, também mais conhecida como Unirio. E é doutorando ao mesmo tempo em clínica médica pela FRJ. Então assim, Isso. graduando e doutorando ao mesmo tempo. Jesus amado. Obrigado pelo elogio. Que isso? Então, o que a gente pensou em fazer hoje, né, foi trazer como se fosse um jogo de perguntas e respostas. A gente vai intercalando para que vocês possam conhecer um pouco mais do nosso projeto e também o que a gente faz. Então, eu gostaria de começar fazendo a primeira pergunta para a Bruna, para que ela explicasse um pouquinho para a gente qual é o papel de um gestor ambiental. Muito legal. Já fizeram essa pergunta pra mim antes, eu acho que eu consegui encontrar uma analogia boa em como explicar de uma forma simples. Do tipo, imagina um administrador de empresas. Ele gere o quê? Recursos humanos, ele gera recursos materiais para produzir os produtos ou mesmo os serviços da empresa. Um gestor ambiental nada mais é do que um administrador que gere recursos naturais. E assim como você pode ter um administrador que se especializa em RH, que se especializa na produção, você pode ter um gestor ambiental que se especializa em florestas, como é o meu caso. O meu trabalho atualmente é gerir florestas. Eu fiz a minha graduação em administração e o meu mestrado em gestão florestal exatamente para poder seguir isso, porque desde sempre eu amava abraçar árvores, então nada mais condizente com... Mentira, essa não é isso que eu faço. Mas eu vou contar um pouquinho mais pra frente, tipo, exatamente qual que é o meu projeto. Mas Assim, Henrico, eu tenho certeza que a Ana Maria se sentiu super representada agora com essa parte de abraçar árvores, então você pode ficar tranquila que você está em casa. perfeito. Mas Henrico, agora se você me permitir, eu gostaria de perguntar um pouquinho sobre você. Mas assim, eu não vou perguntar exatamente o que um médico faz, porque todo mundo sabe o que um médico faz. Mas eu acho que uma pergunta super importante que já entra mais ou menos no tema que a gente quer tratar hoje, que é a sustentabilidade e a pandemia. E aí eu queria te perguntar, qual que tem sido o papel de um acadêmico de medicina no atual contexto que a gente está vivendo da pandemia? Então, Bruno, em linhas bem gerais, né, o papel de um acadêmico de medicina, no caso, é a luta em se formar, né? Que está um pouquinho difícil. Mas o que a gente pôde perceber, né, é que falta um pouco de profissional, né, na linha de frente dessa pandemia e muitos deles acabaram se contaminando e precisaram ser um pouquinho afastados das suas obrigações. Então, o acadêmico, principalmente aqueles que já estão no internato, que são os 2 últimos anos da faculdade de medicina, eles têm cumprido uma série de atividades, como, por exemplo, fazer triagem das pessoas que estão com suspeita de coronavírus, pode também trabalhar um pouco a nível de enfermaria, a nível de CTI, ajudando nas rotinas com os médicos, né, que são como se fossem o gestor daquele espaço. Então, o acadêmico ele pode ajudar, assim, lidando mesmo de frente com a Covid, né? Para aqueles acadêmicos que são grupo de risco, porque você tem acadêmicos que são grupo de risco, né? Então, o que eles fazem? Muitos deles têm se ocupado, às vezes, com a parte da telemedicina, fazendo triagem por telefone, fazendo triagem por aplicativos de vídeo, como que a gente está fazendo agora, né?
Então, sempre tem um espacinho para aquele que quer colaborar de alguma forma. Indo para uma segunda pergunta, o que eu queria que você explicasse para a gente um pouco é qual tem sido o seu campo de trabalho, o que você tem desenvolvido? Então, basicamente, eu tenho gerido florestas para evitar com que elas peguem fogo, dessa forma preservando nossos mananciais de água, porque são as árvores que captam a água que cai da chuva e fazem com que a água que a gente bebe chegue até a gente, e também para evitar que mais carbono seja emitido para a atmosfera, porque a árvore em si ela é um grande estoque de carbono, ela é 50% carbono. Então, uma vez que a gente evita que ela pegue fogo, a gente evita que mais carbono vá para a atmosfera, preserva nossos mananciais de água, como eu disse, assim como preserva também a vida dos animais locais, o que também ajuda a preservar a biodiversidade. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo nesse momento. Henrico, beleza. E agora que eu falei o que eu faço, o que você faz? Qual que é o seu campo de pesquisa? Então, como você já introduziu, eu estou fazendo doutorado em clínica médica e, assim, de uma forma bem simples, né? O que eu faço? Eu trabalho com novas formas de diagnóstico para câncer. Então, atualmente, o diagnóstico para câncer pediátrico, que é o meu foco, ele demora, assim, no melhor dos mundos, algo entre 20 e 30 dias. Como que a gente faz com que isso aconteça de forma mais rápida? Porque se isso acontece de forma mais rápida, a chance de um sucesso terapêutico é muito maior. E é aí que eu trabalho. Eu tenho muita admiração por você nisso, de verdade. Mas, obrigado. Henrico, agora me conta, o que um médico que estuda câncer e uma gestora florestal tem em comum nesse momento de crise? E é nesse momento que a gente entra no Bruna by Nature e eu peço para você soltar aquela vinheta que eu adoro. Gente, então, mas o que é o Bruna by Nature, né? Depois dessa vinheta, a gente conseguiu ver, a Bruna e o Henrico viajando, mas o que será que isso tem a ver com as coisas? Então, o Bruna by Nature foi um canal de comunicação que eu e o Henrico criamos de formas que a gente pode mostrar como é que a gente pode ter uma vida que tenha mais consciência e respeito com a natureza. É basicamente como que a nossa vida se relaciona com o meio ambiente natural. E isso transborda para mais dos diversos setores que a gente pode imaginar. Por exemplo, esse momento atual de pandemia, que o Henrico está trabalhando diretamente, tudo tem a ver com a degradação do meio ambiente, infelizmente. Porque, por exemplo, muitas pessoas que vivem em condições não ideais acabam desmatando uma área florestal, acabam consumindo carne que não é regulamentada e podem acabar sendo contaminados por um vírus novo. Então, o passo que a gente tem uma degradação do meio ambiente de forma desenfreada é o mesmo passo que a gente também tem novas doenças. Então, é aí exatamente que a gestão do meio ambiente e a medicina se encontram. E é por isso que a gente resolveu fazer essa página e compartilhar os conhecimentos. A gente queria poder trazer um pouquinho para vocês das coisas que a gente aprende também. Afinal de contas, não tem como a gente falar de vida, não tem como a gente falar de meio ambiente sem a gente falar de saúde. Perfeito. Então, a gente consegue integrar todas essas áreas, a área de medicina, a área de administração, que é o que a gente tem em comum, a área de gestão ambiental e falar de saúde, falar de bem-estar, falar de sustentabilidade, falar de ecoturismo. Então, agora que a gente já deu essa introdução, o que a gente vai fazer é continuar intercalando algumas perguntas. Eu quero saber da Bruna, de que forma que você acredita que o atual cenário de pandemia poderia nos aproximar de um estilo de vida considerado mais sustentável? Nossa, Henrico, essa é uma pergunta muito, muito boa. Porque a pandemia atual que a gente está vivendo é um reflexo de uma sociedade que tem consumido muito de forma desenfreada. Então eu acho que essa palavra que eu usei é chave nesse momento, que é consumo. E o que o consumo atualmente gera em quantidades exorbitantes que grande parte do nosso sistema não consegue lidar é lixo. Então eu acho que uma das formas que a gente poderia se aproximar mais de um jeito mais sustentável de viver é a gente ter mais consciência dos lixos que a gente produz. E nesse sentido é ficar mais consciente de como é que a gente pode reciclar aquilo. Assim, a gente escuta muito isso, né? Que não tem fora desse planeta. Não existe jogar fora e tá fora da minha casa, porque vai acabar voltando pra gente. Uma coisa que a gente tem falado muito, né, Henrico, nos nossos vídeos, e tem me preocupado um pouquinho, que eu também tenho lido um pouco sobre, é que, por exemplo, quando a gente joga um resíduo plástico fora e a gente não sabe como é que recicla ele, mas é tipo, a Conlurb vai dar um jeitinho lá, vai jogar fora pra gente. O que tem acontecido muito é que esse resíduo plástico tem acabado em correntes de água, no mar, os peixes vão lá, consomem aquele plástico e a gente se intoxica.
Então, assim, como a gente está sempre falando, né? A degradação do meio ambiente está sempre voltando pra gente. Então, acho que eu vou frisar essa, com certeza, de redução de lixo, a gente ficar mais atento para reciclagem, produzir menos lixo. Tem diversas formas super legais. A gente vai deixar todos os nossos contatos depois no final do vídeo, que se vocês quiserem, a gente sempre tá postando dica lá de como a gente pode reduzir mais nosso lixo. E se eu posso dar exemplos, então, do que a gente pode fazer brevemente, tem uma coisa que é super interessante, que tem empresas hoje em dia que vendem shampoo em barra, por exemplo. Você pode, em vez de sempre comprar o shampoo que tem aquela embalagem de plástico bendita, você pode comprar o shampoo em barra e já evitar de comprar esse plástico. Tem empresas e que são muito legais. Tem uma aqui que eu adoro, que chama-se Lush. Toda a embalagem deles era biodegradável. E tem mais um exemplo que eu gostaria de dar, que isso é super legal. Tem um vídeo que a gente fala sobre reciclagem e que eu explico que tem um site que ele é pro Brasil inteiro, que você só põe o seu CEP e você encontra o centro de reciclagem mais próximo de você. Então, caso você não tenha reciclagem no seu prédio, você pode também procurar como levar o seu próprio lixo. E tem vezes que, inclusive, você consegue fazer uma rendinha disso. Tipo, no final do mês já tem uns R$50 a mais aí de um lixinho que você ia jogar fora. Olha que incrível. E eu acho, Henrique, que eu quero fazer um último ganchozinho, porque atualmente um dos principais fatores de degradação ambiental, infelizmente, é a quantidade de cabeças de gado que a gente tem no Brasil. Atualmente no Brasil, a gente tem mais de 200 milhões de cabeças de gados, que isso é mais do que a população inteira brasileira. Então, assim, e o que tem acontecido, infelizmente, isso acontece no Cerrado brasileiro, principalmente, que tem fronteira com a floresta amazônica. Eu acho que é importante trazer aqui que o solo da floresta amazônica é um solo muito ruim. O solo da floresta amazônica só é bom hoje em dia por conta da quantidade de folhas que caem das árvores e nutrem o solo. Então, uma vez que os fazendeiros eles expandem uma área degradada para deixar espaço para o gado se alimentar, o que acontece é que aquela área inteira vira solo improdutivo. E muitas vezes o que acontece é que os fazendeiros só vão para outra área, porque eles também não têm incentivos do governo para se manter ali, para restaurar aquela área, para estimular com que o solo fique nutrido de novo, novamente para você plantar alguma coisa. Então, é muito importante que a gente também reduza o nosso consumo de carne. Eu escuto muitas pessoas falando, Bruna, mas se a gente tivesse um sistema de produção de carne que fosse mais sustentável, isso não poderia ser uma solução? E aí eu falo, com certeza isso é uma solução, mas não é a realidade. Então, a realidade é que a gente precisa realmente reduzir um pouco esse consumo para tirar a pressão que tem atualmente nessas florestas. Porque, como eu disse anteriormente, são as florestas que captam a água que a gente bebe. Mas, Henrique, aí eu queria trazer uma pergunta para você. Porque você da área de medicina, acho que é muito importante a gente ouvir isso de um profissional médico. Sobre essas dietas com um pouco menos de carne, pode ser até vegetariana, mas eu não tô falando para as pessoas completamente cortarem, tô falando para reduzir. Existe realmente um impacto muito negativo na vida das pessoas se elas reduzirem um pouco o consumo de carne? Então, Bruna, antes de responder essa tua pergunta, eu queria comentar a quantidade de conceitos legais que você trouxe, né, pra gente. Então, uma questão do ser humano, né, das vezes a gente colocar o lixo para fora e achar que se livrou de um problema, né? Mas esse lixo ele retorna para a gente de formas que a gente não consegue, às vezes, nem mensurar. Ele pode retornar para a gente sob a forma de uma água que já não é mais tão potável assim, um ar que a gente respira e que não é mais tão limpo. Então, não é porque a gente botou o lixo para fora da nossa casa que a gente resolveu o problema. Então, agora entrando na sua pergunta, né, dos malefícios que poderia ter uma dieta com níveis de carne menores, né? Não, isso não é tão grave. Na verdade, o que você precisa, né, são... Quando a gente fala da carne, né, a gente está falando basicamente das proteínas em si. O que você precisa é de proteínas. As proteínas, elas exercem centenas de funções, né, no nosso organismo. Funções que vão desde reparo celular, correção de danos dos nossos tecidos, até a produção de células, produção de hormônio e a nossa própria constituição física, né? Nós somos a expressão das nossas proteínas, se a gente quiser falar de uma forma um pouco mais romântica. O que a gente precisa garantir é que essas proteínas cheguem até nós de alguma forma que elas possam agregar. Como que elas vão chegar até nós é uma questão. Você falou da carne vermelha, precisa tanto de carne vermelha? Não, talvez você possa trocar essa carne por peixe, né, por frango, ou então por proteínas de origem vegetal. A proteína animal, ela tem uma coisa que a gente fala que é uma proteína de um alto valor biológico. Então, é interessante para aqueles que não são vegetarianos, para aqueles que não são veganos, que eles incluam a proteína animal na dieta.
Agora, não necessariamente somente animal, a gente pode fazer o meio termo. Hoje em dia a gente já tem diversos produtos, né, que são enriquecidos, enfim, e já entra na parte mais da galera da nutrição, né, sem querer invadir o espaço de cada um, mas o que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa sim das proteínas, mas assim como a gente precisa de carboidratos, de gorduras, de vitaminas, de minerais. Reduzir sim, eliminar não, né? A própria carne vermelha, ela tem vitaminas que são quase que exclusivas da carne vermelha. Então, você não precisa comer a carne vermelha todos os dias, mas também não precisa cortar. Se você quer comer apenas comida, você precisa sim da carne animal. Se você pode adquirir outros produtos, você consegue fazer substituições muito bem feitas, né? A gente consegue encontrar um equilíbrio de forma que a gente sim adquira esses macronutrientes em quantidades satisfatórias, mas sem que isso se torne excessivo, sem que isso se torne sofrido para o nosso planeta. Então, seguindo o nosso jogo de perguntas e respostas, Bruno, eu queria saber se você acredita que o modo de vida da sociedade contemporânea tem influência direta sobre esse período de pandemia que a gente está vivenciando e, se houver, de que forma? Eu acho com certeza que a forma que a gente tem vivido na sociedade tem influência direta com a pandemia, porque nesse momento, eu acho que um grande definidor dessa sociedade que a gente está vivendo nesse momento é a internet. E na internet, a gente tem tudo em um clique. Em um clique tá na minha casa em uma semana no máximo. Tem gente que até reclama porque quer no dia seguinte. E isso não é realista. Assim, é claro que é isso que está acontecendo nesse momento e é a realidade, mas eu tô tentando trazer aqui um questionamento mais do tipo, vamos parar pra pensar, se a gente precisa de um bloco de papel amanhã na nossa casa, o que aconteceu? Precisou crescer as árvores por 10 anos, vamos dizer que é uma árvore que tem um ciclo de crescimento muito curto. Aquilo lá foi tudo cortado, extraído a celulose para produzir, para chegar na sua casa. E você de um dia para o outro reparou que aquilo era uma necessidade sua. O que está acontecendo é que a gente tem uma sociedade consumidora que está sempre baseando nas necessidades daquele momento e a gente acaba perdendo a noção do que realmente é uma necessidade ou a gente só quer aquilo por quer ter. Inclusive tem um vídeo muito interessante que a gente fez com a professora chamada Gisele Bonatti da Universidade Cândido Mendes, que a gente fala sobre necessidade de roupa também. Muita gente acaba sendo influenciada, né? Porque tem toda uma mídia também em cima disso, incentivando que a gente compre o tempo inteiro e troque de roupa, quando isso não é necessário. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a quantidade de recursos naturais que a gente precisa para sobreviver está diretamente ligado com a degradação do meio ambiente. E se a gente consegue reduzir um pouquinho mais e ser mais consciente, mais crítico sobre as coisas que a gente precisa e sobre as coisas que a gente não precisa, a gente reduz a degradação do meio ambiente. E uma vez que a gente reduz a degradação do meio ambiente, a gente reduz a chance de você ter mais pandemias e mais doenças novas que a gente não conhece se expandindo. Inclusive porque a gente está vivendo um mundo muito globalizado, como a gente está vendo com o Covid, numa cidadezinha do interior da China para o mundo inteiro. Então, assim, independente de onde a nova doença vai surgir, independente de onde a degradação está sendo, ela vai chegar na gente. Então é importante a gente ter essa consciência mais crítica sobre as coisas que a gente consome. Se isso responde a pergunta. Perfeito. Responde, super responde. E, Henrico, de um ponto de vista médico, porque a gente estava falando aqui também da geração de lixo, da quantidade de recursos que a gente está produzindo, e quanto mais recursos a gente consome, mais lixo a gente consome. Esse lixo em excesso, ele gera danos à saúde? Então, Bruna, ele gera de forma direta e de forma indireta. Eu acho que de forma direta a gente já conversou bastante, né? A gente falou do ar que a gente respira, da água que a gente bebe e dos alimentos que a gente ingere. Isso seria uma forma direta, né? Do lixo entrando em contato com a gente. Agora, a gente não pode esquecer também que o lixo em excesso, ele contribui para uma série de outros seres vivos se procriarem, seres vivos que em excesso se tornam pragas e se tornam vetores de outras doenças. Então, a gente sabe que temos seres vivos extremamente bem adaptados a qualquer tipo de ambiente, principalmente ambientes sujos. E aí a gente fala de ratos, a gente fala de baratas, enfim. E quantas doenças do ser humano estão relacionadas com esses vetores, né? Então, quando a gente fala do rato, a gente está falando, por exemplo, de leptospirose. Você tem lixo para todo lado, né? Lixo que não é recolhido adequadamente. Isso facilita o quê? Facilita enchentes. Eu, atualmente, vivo no Rio de Janeiro.
Na cidade do Rio de Janeiro, a gente sabe que quando chove muito, tem muita enchente. E aí, aquela água, né, mistura com a urina de um rato que possa estar infectado. E aí, isso entra em contato com as pessoas. Então, a gente tem doenças que são geradas por outros seres vivos que habitam aquele ambiente poluído com maior facilidade. Então, sim, com toda certeza que esse acúmulo de lixo, essa produção excessiva vai impactar a nossa saúde de forma direta e de forma indireta. Isso não tem muito como a gente fugir, né? E é incrível que de vez em quando até eu me surpreendo como que a gestão dos recursos naturais que eu estava lidando no início, quando eu expliquei que o gestor ambiental faz, é diretamente ligado com o que o médico precisa fazer em seguida. Porque a gente não tem a consciência. É totalmente conectado. Não tem como a gente fugir. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde. Perfeito. Então, é mais ou menos por aí. Com certeza. Bruna, quero te dar, então, uma outra contextualizada, né? Vamos voltar um pouquinho para 2009, né? O que aconteceu em 2009? A gente lidou com uma outra pandemia, né, causada pelo vírus H1N1, né, que foi considerado como a gripe suína. E, então, agora, pouco mais de 10 anos, né, então a gente se defronta com um outro cenário de proporções ainda maiores, mas também a nível pandêmico. Numa visão otimista, como que você acredita que o ser humano, tanto a nível de indivíduo quanto a nível de sociedade, como que esse ser humano pode contribuir para que esses eventos eles se tornem cada vez menos frequentes? Por que eu estou te perguntando isso? Porque, para mim, que estou atuando diretamente na área da saúde, um intervalo de 10 anos, você já tem 2 pandemias, né? Logo assim no início do século, é algo que é muito rápido, né? Então, como que esse ser humano pode contribuir para esses eventos serem minimizados, né? Eu respondendo, na verdade, a nível de indivíduo e a nível de empresa. Porque, atualmente, as pessoas elas ficam pensando, não, mas, na verdade, os grandes poluidores são as grandes empresas, eu sou só um indivíduo, eu não faço a diferença. Uma coisa que eu estudei muito no meu mestrado foi uma aula exatamente sobre isso, entendendo qual que é o impacto do consumo de um consumidor e de uma empresa. E, obviamente, se você for comparar, uma empresa é muito maior que um consumidor. Mas o que a gente tem que parar para pensar é quem que consome daquela empresa. Uma Amazon da vida, a quantidade de recurso que essa empresa gera, ela não gerou isso do nada. São os indivíduos comprando, gerando necessidade de consumo. Tipo, Bruna, mas as grandes empresas poluem tanto. As extratoras de petróleo que deixam vazar o petróleo no oceano, não sou eu. De fato, mas você consome o petróleo daquela empresa, não consome? Então, quem somos nós para dizer e ficar apontando o dedo, a responsabilidade é dele, a responsabilidade é dele? E eu queria falar também para as empresas que ficam falando, não, o problema é do consumidor. Não, o problema é de todo mundo. O problema é das empresas, o problema é dos indivíduos. Mas eu queria falar de uma versão otimista agora, de verdade. Porque sim, é muito possível que a gente consiga transformar essa disputa em união. Em vez de a gente ficar apontando o dedo, vamos só do tipo, o que eu posso fazer para ajudar? Independente se você é uma representante de uma organização, independente se você é um indivíduo sozinho. No final do dia, todas as pequenas atitudes que a gente tem, como ver qual que é o nosso centro de reciclagem mais próximo, como é que a gente pode jogar nosso resíduo fora, tentar realmente pensar criticamente sobre o que a gente precisa consumir, são formas de você reduzir a degradação do meio ambiente e tornar os eventos pandêmicos menos frequentes. Então, de um ponto de gestão ambiental e gestão de recursos naturais, eu acho que essa seria o meu parecer. Perfeito. Henrico, e agora que a gente falou de tudo isso, o que nós, como civis, nesse momento, deveríamos fazer? Então, além de ficar em casa, né, se possível, e se não possível, usar máscara, fazer a parte toda da higienização, que é dito, né, exaustivamente nas mídias, em todos os meios de comunicação. O que seria muito legal seria confiar na gente. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa, confia no que a gente está fazendo, confia na ciência, confia na vacina, confia nos nossos estudos, porque nós estamos tão preocupados quanto qualquer um. E tudo que a gente faz, né, e tudo que a gente se dedica é para transformar a vida daqueles que estão doentes mais simples, que a recuperação seja mais rápida e melhor. E na vida daqueles que não estão doentes, graças, que essas pessoas possam continuar assim saudáveis. Então, a gente está trabalhando, né, dia após dia, noite após noite, para que esse cenário se resolva de forma rápida. Então, acreditem na ciência.
A gente se esforça por vocês. Não acreditem em qualquer fonte que não seja vinculada a um jornal que seja de confiança. Não reproduzam qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de histeria. Vamos aguardar, vamos confiar. É uma situação que ela é passageira. O que a gente quer fazer é que ela passe de forma mais rápida e que todo mundo possa caminhar junto. Então, o meu apelo é esse. O meu apelo mais sincero é que as pessoas confiem no que é dito pelos órgãos de saúde, pelos órgãos científicos. Seria esse o recado. Perfeito, e eu não tenho como concordar mais. Você gostaria de fazer mais alguma pergunta? Na verdade, eu gostaria de saber se você já poderia divulgar, então, os nossos canais, os nossos meios de contato. Perfeito. Então, ó, Henrique, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Eu vou botar os nossos links. A gente tem Instagram e a gente faz vídeos no YouTube. A gente também tem a nossa página do Facebook, que a gente costuma divulgar os mesmos conteúdos do Instagram, se vocês preferem o Facebook. Então, eu acho que a gente queria finalizar, Henrique, agradecendo muito de novo, né, Ana Maria. Muito obrigada de novo. Muito obrigada de novo pelo convite. Nossa, eu espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma. E, gente, sério, se ficou qualquer dúvida, eu e o Henrique, a gente está sempre disponível, super feliz em responder. É sempre um prazer poder compartilhar isso com vocês. E nas nossas mídias a gente posta conteúdos dos mais diversos tipos, todos eles relacionados com sustentabilidade e como você pode se surpreender com isso. A gente fala sobre ecoturismo, a gente fala sobre moda, a gente fala sobre cosméticos, a gente fala sobre alimentação saudável, como tudo isso se interlaça no nosso meio ambiente e como a gente pode construir um mundo mais verde, um mundo mais sustentável. Para todos nós, né? Inclusive com mais saúde. Para todos nós, com mais saúde. Exatamente. Perfeito. Gente, então, muito obrigada. Tenha um ótimo dia, viu? Obrigado, até a próxima.